O Sol Também Se Levanta, grande livro de Ernest Hemingway, tem um personagem que é perguntado, mas afinal, como é que você foi à falência? E ele responde, de duas formas. Primeiro, gradualmente, e depois, de repente. Pois, com a eletrificação, a coisa é parecida no Brasil e no mundo. Vai ser e está sendo. Primeiro, ela está acontecendo gradualmente, e aí ela vai acontecer de repente. Esse cara aqui, o BYD Dolphin, ainda não é esse momento do de repente no Brasil, mas ele já é sim um grande passo do gradualmente. Sim, porque esse cara aqui vai ser o primeiro carro elétrico no Brasil, na história do mercado brasileiro, a vender 5 dígitos. Sim, esse carro vai vender 10 mil unidades, vai atingir essa marca em algum momento do ano que vem. Na pré-venda aqui, ele já bateu 3 mil unidades vendidas em uma semana, o que já faz dele o elétrico mais vendido do Brasil. Recentemente vocês viram no canal, o elétrico mais vendido do Brasil era o Volvo XC40 Recharge Plus, a versão single motor, que vai fazer umas 2 mil unidades esse ano, aí fez 2 mil ano passado. Pois esse cara aqui, custando, é claro, menos da metade do Volvo, 149.800, está encaminhado aí para fazer coisa de umas 5 mil unidades esse ano. Ou seja, tá aí o primeiro passo grande do gradualmente rumo ao momento do de repente. Mas qual fenômeno está por trás desses números? Eu diria que não é nenhum fenômeno, é simplesmente a caminhada natural, esperada do processo de eletrificação, a parte do gradualmente que eu estava falando. Sim, porque o BYD Dolphin, o golfinho, aqui na cor Cheese Yellow, um amarelo queijo na visão da BYD, para mim é um branco gelo, um sand, tá muito na moda de chamar. O carro também está disponível em rosa e Dolphin Grey, né, o cinza golfinho. Esse aqui, galera, é o primeiro carro elétrico na história do mercado brasileiro, na minha humilde e irrelevante, por vezes, opinião, a ter um preço competitivo sem fazer ou demandar grandes sacrifícios como carro de seus consumidores. A 149.800 ele briga em preço com caras como... Uou, olha só que legal aqui. Bom, todo BYD, né? Uou! Ah! Ele briga em preço com caras como Kwid E-Tech, com caras como Chery Caoa Chery, aliás, iCar, com caras como o Jaque ESJ1, EJS1, a gente nunca sabe exatamente a progressão aí dessas letras da Jaque, mas todos esses carros dessa faixa de 150, eles não são carros no sentido que o consumidor brasileiro gosta, aprecia e costuma contemplar o termo. Leia-se, algo que carrega 5 pessoas e bagagem, pois é o que esse cara aqui carrega. Ele tem dimensões muito semelhantes ao de um Honda Fit, até o packaging dele é semelhante ao do saudoso Fit, né, que deixou órfãos aí. É um carro que tem 4 centímetros a mais de comprimento que um Onix, é um carro aí de 4,17 m, se não me engano, mas maravilhas do packaging do carro elétrico, ele tem um entre-eixos de 2,70. Isso é entre-eixos de Toyota Corolla. Então olha só o que acontece aqui atrás. Tcharam! Um bancão bem razoável aqui para 3 pessoas e que, carro elétrico, né, galera, não tem túnel de transmissão, olha só, o piso aqui é flat. Ah, mas então o porta-malas ficou uma porcaria, ficou algo tímido? Não, tem aqui 375 litros, um porta-mala aí de um bom SUV compacto, a gente pode chamar. Na prática, o que isso significa? Que ele tem uma entrega como carro semelhante a carros como Renault Zoe, Nissan Leaf, carros muito mais caros aí, carros que namoram quase a faixa de 300 mil reais. Então aqui a gente tem um custo-benefício inédito no mercado brasileiro de elétricos. E quando a gente olha aqui, materiais do interior, qualidade do couro, até essa coisa meio maluca da BYD, faz esses bancos com passagem aqui como se fosse para track day, né? Lembra os bancos dos AMG? Ou seja, ele desperta todo mundo que tinha aquela curiosidade ali de quero tentar um carro elétrico pela primeira vez
essa galera tá podendo adquirir o carro num preço, vamos falar aí, 150 mil reais, é o quê? É um T-Cross completinho, né? O preço de um SUV compacto, o preço do segundo carro das famílias de classe média melhorada, como dizia o meu pai, só que agora você não precisa que esse segundo carro seja um carro que te permite, por exemplo, como no carro a combustão, andar grandes distâncias sem se preocupar com reabastecimento. Você precisa de um carro na sua casa para isso. O seu segundo carro, que normalmente é um carro de uso mais urbano, ele pode ser sim um carro elétrico. E aí, quando você migra para o carro elétrico nesse contexto, você descobre que para esse contexto ele é muito melhor do que o carro a combustão. E é por isso que o BYD Dolphin está vendendo que nem água. Vamos então aqui a mais alguns detalhes do Dolphin. O carregador, vocês veem aqui, o mesmo padrão europeu que a gente tem no nosso Volvo Wallbox aqui, então carrego ele aqui em casa sem grandes problemas. A autonomia de mais de 400 km no ciclo WLTP europeu. O ciclo em metro, que é um ciclo um pouco cruel, vamos chamar assim, dá um pouquinho menos de 300, mas uma autonomia interessante. Rodas aro 16 aqui que lembram uma estrela do mar, sim, tá cheio de temática marítima, né? A BYD tem essa linha marítima, o Dolphin faz parte dela. Eu confesso que não vejo muito golfinho aqui, mas ele tem coisas como, por exemplo, aqui, ó, uma espécie de, tirar o reflexo, umas guelras aqui no painel, né? Mas, aí o que ele traz? Também esse interior meio cara de concha aqui nas coisas, mas aí, vamos botar de volta aqui o multimídia, uou. Ele tem modo Sport e modo Eco, né? No modo Sport você vai usar aí toda a potência de 95 cavalos, pode não parecer muito, mas o número-chave, mais uma vez, é 18 kg de torque, 18,3, e não é só 18 kg de torque, é 18 kg de torque instantâneo. O 0 a 100 desse carro é 10,9, pode não parecer muito, mas ele não diz a realidade do que é andar com esse carro na cidade. Porque o 0 a 60, o 20 a 40, né, a explosão de torque instantâneo ali do elétrico torna esse carro muito esperto dentro da cidade, muito mais esperto do que um carro a combustão que faça de 0 a 100 em 10,9. Isso aí vocês vão ver já já. Olha aqui, tem mais guelras no painel. Então, dois modos de condução, uma coisa muito maluca. Continuo achando os multimídias dos BYD, por exemplo, aqui a climatização, né, azul em cima do azul, meio branco. Falta um pouquinho de design mais pragmático, escola escandinava, Volvo aqui, contratar algum design de UX, né, User Interface aí, contratar um designer da Volvo faria muito bem a BYD nesse sentido, mas enfim, você se acostuma com o carro, mas olha só que interessante aqui, ó, deixa eu vir nas opções aqui, configurações do veículo, esse carro, ele tá configurado para o mercado europeu, e aí, deixa eu baixar aqui os vidros para vocês ouvirem. Assim que eu colocar ele em marcha, olha só, olha o câmbio aqui que interessante. Ele precisa fazer um barulho, né? E aí tem várias opções, ó. Notificação inteligente. Padrão dinâmico, vou botar no padrão aqui, ó. Estão ouvindo esse... Agora vamos dar um pouquinho aqui na garagem, ó. Calma, turbo, calma, tô te vendo. Aí agora eu vou dar uma rezinha, ó. Isso aí é questão de legislação europeia para o pedestre, né, quem está em torno do carro, ouvir o carro, né, turbo. Aliás, as câmeras aqui, por exemplo, a câmera de ré, são muito boas de qualidade, né, um grande mérito dos BYD. Mas vamos voltar aqui, ó. Vocês viram a primeira versão do Agora, vamos... de volta aqui, notificação, tem essa versão aqui, ó, marca. Agora com a atualização tem uma versão conforto, tá? Que essa unidade aqui não tem ainda, que aí faz um barulho mais discretinho, mas vamos botar no marca, olha só que interessante. Vira o caminhão do gás. Oh, guys! Ou o caminhão de sorvete nos Estados Unidos, né? A criançada já viria aqui cercar você. E aí tem uma terceira possibilidade, vou botar aqui, que você volta pro padrão, mas aí você bota dinâmico, ó, e aí o tal do cai bastante, ó. No modo dinâmico aqui do simulador, quando você
fecha a janela, vou fechar aqui para vocês verem. Aí deixa de incomodar. Você vive no dia a dia com esse carro, ainda mais aqui eu tô com o som desligado, né? Mas você tá ali com o rádio ligado e tal. Desse modo, ele não te incomoda. Você, com o padrão dinâmico aqui, o modo caminhão de sorvete me levaria a enlouquecer, sem sombra de dúvida. Mas nesse modo aí, dinâmico, você convive de boa com o carro. Aqui não tem modo P, né? Você chama no freio de estacionamento, ele já trava o câmbio. Temos Apple CarPlay e Android Auto, né? Coisa que os primeiros chineses aqui dessa era aí da BYD que chegaram no Brasil não tinham. Dá uma reparada aqui, ó. Esse material é uma espécie de neoprene, assim, lembra o material do antigo HRV Touring, mas enfim, muito esmero nos materiais do interior. Se você comparar aí, já que eu usei a analogia de um T-Cross, se você comparar com os SUVs compactos, segundo carro da classe média melhorada, em matéria de materiais do interior, esse BYD tá na frente. Vamos dar uma olhadinha debaixo do capô, que também é engraçado. Cause I'm BYD, I'm Dynamite. Como é que eles não licenciaram ainda TNT do AC/DC? Não sei, mas olha só, aqui a gente consegue ver o motor e Powertrain Controller ali. O motor tá meio que enrolado numa espécie de cobertura aqui de carpete, né? Muito interessante. Não temos manta acústica, nem amortecedor pantográfico para você aí que se importa com essas coisas. Mas olha só como ele tá lá embaixo aqui no cofre, né? Mostra bem essa questão até de tamanho, né? Como é mais fácil você fazer o packaging de um carro elétrico do que de um carro a combustão. Um carro de 1.815 quilos, né? Você vê que a gente ainda tem a questão, por causa das baterias, né? A gente tem as baterias Blade aqui. O carro elétrico, mesmo um carro compacto, ainda paga esse ônus aí de peso, né? E aqui também um pouco de tema aquático aí na assinatura de LEDs. Eu confesso que o Build Your Dreams aqui é algo que, se eu fosse a galera da subsidiária brasileira da BYD, eu daria uma refletida, né? Se isso funciona no mercado brasileiro, eu acho que não muito. E outra coisa interessante aqui, o golfinho, né? Os BYD, os primeiros não tinham a identificação do modelo atrás, não sei se é algo do mercado brasileiro, né? Mas aqui você não tem dificuldade em saber qual BYD você está pilotando. Agora, 149.800, um preço bastante interessante e atraente. Se você está pensando em colocar o primeiro carro elétrico na garagem, é óbvio que você precisa organizar as suas contas aí, tá com os seus investimentos e as suas economias em dia. E uma das melhores formas de fazer isso, que eu tenho feito, já mostrei aqui para vocês, é colocar o dinheiro lá na Wealth Money, uma das primeiras empresas de peer-to-peer lending do mercado brasileiro, né? A questão de você emprestar dinheiro numa espécie de Airbnb de crédito que te dá retornos muito legais. Bora conhecer um pouco mais sobre a Wealth Money, antes da gente partir para dar o rolê aqui no Dolphin. Né, turma? Bora então, tal como a gente prometeu lá no primeiro vídeo, o vídeo do Porsche Cayman T, se você não assistiu ainda, bora atualizar agora nesse vídeo do BYD Dolphin o status dos nossos investimentos com a Wealth Money. A gente colocou R$10.000 mais o cashback 10.026. Permanecemos aqui com o total a receber de 11.769, isso aí é uma rentabilidade de 17%, mas num horizonte de 120 dias, então a gente está, como vocês podem ver aqui, ó, uma projeção de rentabilidade de 4% ao mês. O que é muito legal do aplicativo da Wealth Money que você baixa para acompanhar os seus investimentos? Você tem aqui a possibilidade de ver os seus investimentos detalhados com o status, né? Dá para ver aqui, ó, está azulzinho, está aguardando pagamento, está vermelho, está atrasado, né? Aquela pessoa para quem você emprestou o dinheiro atrasou algum pagamento, e se está verdinho, está pago. Então vocês veem que está tudo aqui, ou pago ou aguardando pagamento, nenhum problema de inadimplência na minha carteira. Mas mesmo caso houvesse, outra coisa muito legal é que a Wealth Money agora introduziu, de lá para cá, depois lá do vídeo do Porsche, a garantia de recompra do seu investimento, sem o crédito, né? Caso haja uma inadimplência, você perde a rentabilidade, mas você não perde o que você investiu. Então, a própria Entrepay, que é uma das investidoras da Wealth Money, está dando essa garantia de recompra. Então, reduz muito o risco, né? Praticamente a zero, no sentido de você só tem o custo de oportunidade como risco, caso você perca
a rentabilidade, mas o valor que você investiu está garantido. Outra coisa muito legal é que a Wealth Money agora também tem uma equipe de assessores full-time ali ligadaços para te atender e inclusive te orientar na hora de investir. Você vai aqui no aplicativo, na parte do FAQ ali no menuzinho hambúrguer, entra ali e tem toda a questão aqui de como podemos ajudar, inclusive você pode entrar em contato aqui, falar direto com um outro ser humano ali, através de WhatsApp, e-mail e telefone. E, como eu falei lá no primeiro vídeo também, outra coisa muito bacana é que vão surgindo outras oportunidades, né, de outras empresas que estão em busca de crédito. Então aqui, ó, por exemplo, agora faz parte a rede Carnívoros, né, uma rede de restaurantes também está dentro da Wealth Money, e você pode investir neles, aí a taxa de retorno esperada é de 3,12% ao mês. Então, é aquilo que a gente falou lá no começo também, né? Você vai acompanhando sempre o aplicativo, vão surgindo outras oportunidades, outros negócios interessantes que você pode aqui entrar, ver o Instagram, tudo mais, ter todas as informações sobre o negócio, CNPJ, faturamento dos últimos 12 meses, para poder fazer um investimento consciente e tranquilo. Tá aí, primeiro update do meu investimento nos primeiros 30 dias junto com a Wealth Money, como vocês estão vendo, tudo indo como previsto, com a rentabilidade aí de 4% ao mês encaminhada para o prazo de 120 dias, mas é claro que daqui a 30 dias eu volto aqui para atualizar vocês na minha carteira. Enquanto isso, você pode baixar o aplicativo aí da Wealth Money na Apple Store, no Google Play e entrar no site wealthmoney.com.br para saber mais. Mas afinal, como anda, deputado? Bom, primeiro percebam que o barulho de caminhão de sorvete com o vidro fechado não te incomoda tanto, né? Mas ó, ele só faz esse barulho até 30 por hora, ó. Passou de 30, parou. Mas qual é o problema numa região assim, ó? Baixou de 30, volta. Voltando aqui no padrão, ó, no modo dinâmico ele faz esse até baixar o vidro aqui para ver se vocês ouvem melhor, mas é um bem discreto. Se você bota no padrão, aí é um pouco mais opressivo, que me incomoda. No dinâmico não me incomoda, até porque, como eu falei, acima de 30 o ronco some. Essas coisas que a gente estava falando de packaging, né, de carro elétrico, vou tentar dar uma voltinha aqui, ó, nessa rotatória para vocês verem como o motor ali é muito pequeno. Olha o que é o diâmetro de giro ínfimo do carro aqui, ó, sem... Ó, esse aqui é um que não sabe que é a preferência de quem está na rotatória. A gente vai aqui ensinando. Olha o que tem sobrando de diâmetro de giro aqui, ó. Eu praticamente consigo colar na guia dessa mini rotatória. É impressionante, porque justamente como você não tem peças mecânicas grandes ali na frente, né? O volante, né? A roda dianteira, ela... Assim não, né? Assim, ela gira muito, né? Torna o carro muito ágil, muito fácil de manobrar dentro da cidade. Vamos botar aqui na home o que eu tava falando, né? Esse fundo branco, parece que falta um pouco de brilho nas telas, assim, dos BYD e dos carros chineses em geral. Próprio clusterzinho aqui, né? As fontes são pequenininhas, tudo sem hierarquia. Falta um pouquinho de design europeu para essas coisas, mas enfim, tipo de coisa que na próxima geração já vai estar resolvida, digamos assim. Aqui abaixo de 30 também, deixa eu tentar mostrar para vocês, ó. O carro faz um barulho de seta diferente, agora não tá fazendo. Na verdade, ele só faz o barulho de seta diferente no modo caminhão de sorvete aqui, ó. Faz uma musiquinha. Esse modo caminhão de sorvete realmente para mim seria enlouquecedor. Mas vamos botar de volta no dinâmico aqui. Deixar esse transitinho passar. Enquanto isso, percebam aqui o carregador por... Não é carregador por indução, é só uma prateleira de porta celular mesmo. Na faixa de 150 mil reais, né? Para quem é super trunfeiro, falta um carregamento por indução e falta piloto automático, né? Cruise control, qualquer tipo de auxílio, o carro não tem. Isso, tá? Para quem é super trunfeiro. Para mim, são duas coisas que eu particularmente não uso jamais e não sinto a menor falta. Agora aqui, ó, na marginal, meu, olha só, o que eu tava falando, né? 95 cavalos, mas ó, estamos aqui a 42, 44 por hora. Dei o pé, olha como embala, né?
o 0 a 100 não é tão bom, porque quanto mais veloz, mais ele vai perdendo fôlego, né? Mas principalmente lá embaixo, né, de 0 a 20, de 20 a 40, é um carro bem esperto, bem talhado para o uso urbano aqui. E aí, ele para um elétrico, ele é relativamente leve, né, 1.800 kg, então também não sente muito as irregularidades. O fato de ter um entre-eixo grande, isso é outra coisa interessante, né, que a gente constatou muito beneficamente com a Gladiator nos sertões. Entre-eixo grande auxilia muito no rodar de piso irregular que a gente tem no Brasil, né? Então é um carro que tem as rodas muito nas extremidades do carro, ele acaba tendo um rodar bem macio, principalmente considerando a dimensão do carro, né? Para um carro compacto. Enfim, um carro muito delicinha de uso diário. Eu acho que para quem tem esse privilégio, né? Que no Brasil, em termos relativos, são poucas pessoas, mas em termos absolutos, num país de 200 milhões de pessoas, são bastante pessoas, que é quem tem a condição de ter um carro de 150 pau como um segundo carro da família. Aí, eu, por exemplo, gosto muito de carros como o Fiat 500, né, o 500, para ser esse segundo carro elétrico. Mas, se você tem filho, família grande, você quer que os dois carros em casa, mesmo o segundo carro, levem 5 pessoas e bagagem. Opa! Vou te falar que tá difícil a vida em São Paulo, pós-sertões. Eu acho que eu não me acostumei ainda com o fato de, numa quarta-feira, às 11h20 da manhã, o trânsito tá parado. Mas, para quem tem, então, pode-se dar esse luxo de ter um segundo carro de 150 mil reais na garagem, me parece fazer muito mais sentido você ter um carro elétrico, principalmente se você tiver a possibilidade de morar em casa, colocar uma placa solar, você ter um carro elétrico que não vai te custar combustível. Outra, que eu falo sempre, né? Olha o que é a ausência de ruído, né? Um carro bem construído, o nível de refinamento que o carro elétrico inerentemente tem por ser elétrico, né? Olha que belezura de R8 aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês. A indústria automotiva passou um século na era da combustão. Carros como Rolls Royce, né, fazia aquele V12zão que girava baixo para ser o mais suave, né, entregar o torque de forma mais suave e silenciosa possível. Bom, o BYD Dolphin de 150 mil reais faz isso por ser elétrico, né? O refinamento para uso diário de um carro elétrico é muito acima de um carro a combustão, né? Você dá uma chamada aqui, ó, vou dar passada no R8 aqui, não tem grito de motor, não tem nada, né? Então, para a pessoa que não é entusiasta, lembre disso, né? A pessoa que não é entusiasta, ela não quer ouvir um motor gritando no ouvido, ela quer silêncio e sensação de refino, e isso o carro elétrico inerentemente entrega. E aí, por isso que a gente tem essas estatísticas, né, de que 86% das pessoas lá fora que mudaram para um elétrico dizem que não voltam mais para o carro a combustão. O que são 86% das pessoas? São 86% de não entusiastas. O carro elétrico como ferramenta de transporte, ele faz muito mais sentido. E é por isso que esse carro aqui vendeu 3 mil unidades em uma semana, né? E é por isso que ele vai se tornar o primeiro carro elétrico a vender 5 dígitos no mercado brasileiro, né? A passar aí de 10 mil unidades. Justamente, eu acho que o grande, olha aí, o negócio que eu tava falando, né, do diâmetro de giro, a relação de volante aqui é rapidinha, né? O carro curveia. Justamente eu acho que ele vai fazer esse volume de vendas em cima dessa galera que historicamente comprava aí sei lá, um T-Cross, um Tracker completinho como segundo carro da família de classe média melhorada. Eu acho que muita gente aí vai arriscar, vai experimentar um elétrico como o BYD Dolphin. Vamos tentar sair dessa ronha aqui. Até para isso, né? Para você se livrar aqui no trânsito, esse volante rápido ajuda muito. E é isso, galera. Concorda, discorda? Ó, vamos fazer mais um trecho aqui de curveando para vocês sentirem. Aquela história, né? O carro elétrico também, inerentemente, ele tem o sanduíche de baterias no assoalho, então ele tem o centro de gravidade baixo, né? Ele faz mais curva do que um T-Cross ou um Tracker, né? Olha aqui, ó, vem a 90 do jeito que vem, carrega e vai. Ou seja, acaba se tornando uma experiência não só diferente, né? Única para esse consumidor aí
que usa esse consumidor de SUV compacto, vamos chamar assim, que não é um entusiasta, como tem esse frescor de novidade, né, de sensação aí de você ser um early adopter, um cara que está experimentando uma nova tecnologia. Eu acho que o BYD Dolphin vai abrir, né, essa curiosidade que muita gente tem, e eu percebo como dono de XC40 no dia a dia, muita gente perguntando, né, como é que é o elétrico, como é que é para abastecer, nossa, que legal quando acelera, mas você fala o preço, as pessoas se assustam. Aqui, pela primeira vez, tá entregando umas massas, né? No Brasil, a 80ª renda per capita do mundo, não dá para falar em massas quando a gente fala de 150 mil reais, mas entrega assim, opa, queremos pegar a ponte aqui, para um número de pessoas muito mais amplo do que o carro elétrico entregou até então. E os demais carros elétricos que existiam nessa faixa, aqui ó, a 90, 100, que a gente sente a falta de fôlego ó, lá em cima, e aí que vem esse número de aceleração não tão bacana. Agora, várias dessas pessoas que perguntavam sobre o carro elétrico, aí você fala, é 150, a pessoa, opa, deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu entrar no site aqui da BYD, deixa eu ver se eu gosto desse Cheese Yellow. Enfim, é por isso, né, que a gente está falando de um carro aqui que está se direcionando para vender dezenas de milhares, se tornar o primeiro elétrico no mercado brasileiro a vender dezenas de milhares de unidades. Concorda, discorda? Diz aí nos comentários o que você achou do golfinho cor de queijo, né? O Dolphin Cheese Yellow. Se inscreva no canal, isso sempre ajuda a gente demais. Deixa o like nesse vídeo, isso também é importante. E diz aí também nos comentários que outros elétricos você quer ver sendo avaliados aqui no canal. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Ia dar uma curviada aqui com um pouco mais de entusiasmo, mas o cuidão tomou a nossa linha aqui, o nosso traçado. Olha quem voltou aí, abaixo de 30 por hora. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.